começar aqui um Minuto em Conexão. Hoje a gente vai discutir rapidamente uma importante dúvida popular, que é a diferença entre um medicamento referência, um medicamento genérico e um medicamento similar. Bom, de uma forma bem resumida, um medicamento referência ele é uma substância inovadora que passa por testes pré-clínicos de ciência básica. Por exemplo, nós queremos identificar se uma enzima, um fármaco X, inibe uma enzima Y. Isso é a ciência básica. A partir daí, se isso acontecer, pode-se até extrapolar um pouco a coisa. Então, se ele inibe, por exemplo, fármaco X inibe a enzima Y, qual será a dose tolerada para que ele provoque isso e não cause nenhum processo danoso a um determinado tipo de célula? A partir disso, são feitos estudos em modelos animais, por exemplo. Nós temos uma nova substância, ela foi extraída, vamos dizer, de uma planta, e ela tem uma propriedade de controle da hipertensão arterial. Então ela tem uma propriedade antihipertensiva. Foram feitos os primeiros ensaios e a partir de modelos animais que têm hipertensão, é utilizada essa substância e são feitos os testes para ver se há o controle da hipertensão nesses animais. A partir disso, isso sendo bem executado, essa substância ela vai passar aos ensaios clínicos, que são os ensaios de fase 1 a 3. Fase 1 em indivíduos saudáveis, na grande maioria dos casos, identificando as doses de tolerância, características principais dessas dosagens, e a partir daí, fase 2 e 3, passando aos indivíduos, a um número maior de indivíduos que possam ter a patologia em questão. Feito isso, se aprovado, o fármaco claramente recebe a patente, quem produziu o fármaco, e por determinado número de anos, dependendo do país, aquele local ele passa a ser o único que pode produzir e comercializar aquele fármaco. A partir do momento que essa patente vence, eu, por exemplo, adquiro o princípio ativo e posso, através de ensaios de bioequivalência. O que é a bioequivalência? Eu demonstrar se o perfil de solução daquele fármaco, por exemplo, no estômago, se é o caso, ele está padronizado de acordo com referência, então ele está de acordo com referência. Então são os ensaios de equivalência farmacológica entre o meu produto, que agora eu estou produzindo, depois de vencer a patente do referência, com relação ao medicamento que foi o referência, que foi o primeiro, foi o inovador. A partir disso, e os testes sendo conclusivos, eu posso começar a vender esse meu medicamento e tendo, claro, essa equivalência farmacêutica, e aí ele seria um genérico desse referência produzido inicialmente. Qual é a diferença do similar? O similar ele pode ter ele vai ter o mesmo princípio ativo, ele vai ter a mesma via de administração, mas ele não vai ter uma coisa que é fundamental, que tem o medicamento genérico. Ele não passou por processo de bioequivalência. Ele não tem equivalência farmacológica. Por isso que muitas das vezes, e ele na maioria das vezes, muito mais barato do que o referência e mais barato normalmente que os genéricos. Outra coisa importante é que os genéricos eles podem variar entre eles com um conjunto de substâncias, são chamadas de substâncias inertes, que estão junto do princípio ativo. Então alguns genéricos têm umas substâncias diferentes que outros, mas o princípio ativo é o mesmo. E logicamente o valor é inferior ao referência. O referência foi aquele cara que, para produzir, ele teve que passar por uma gama enorme de estudos e o gasto dele foi muito maior do que em relação ao genérico. Não quer dizer que o genérico seja ineficiente, não. Mas ele partiu já de algo que foi produzido, estudado durante anos, muito menos gasto ele teve. Claro que ele é equivalente, ele precisa passar por um processo de equivalência para poder ser comercializado. E o similar não, ele não passou por um processo de equivalência, ele é muito mais barato, ele teve um gasto muito menor na produção dele. Ok? Bom, beijo, se inscrevam no canal.
Estudem, esse foi o Conexão em Ciência de hoje, o Minuto em Conexão.